Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos começando mais um devocional aqui nesse canal. E hoje eu gostaria de ler com vocês em Romanos, capítulo 13 e o versículo 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O Espírito Santo hoje nos chama para despertar do sono espiritual que nós estamos vivendo. Em todos os lugares que eu vou, com todas as pessoas de igrejas que eu converso, a reclamação é a mesma, a frieza espiritual, o sono profundo, que nós estamos. Mas hoje o Espírito Santo vem falar conosco, vem ministrar aos nossos corações que o fogo ele precisa acender primeiramente em nós. Se o que nos incomoda dentro da nossa igreja é a frieza espiritual, nós precisamos acender a nossa chama. Se nós olhamos para a igreja e a gente acha que falta azeite, nós precisamos buscar o nosso azeite. Porque a nossa função é agregar e não ficar ali somente olhando para o próximo, julgando o que falta no próximo. Aquilo que a gente acha que falta dentro da igreja do Senhor é o que nós precisamos consertar primeiramente em nós mesmos, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus fala que Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então, quando algo parece faltar dentro da igreja, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, porque nós somos parte da igreja. Então, se hoje nós vemos uma deficiência no nosso irmão, no corpo de membros, no corpo de obreiros, nós precisamos primeiramente olhar para dentro de nós. Nós precisamos ser a diferença que nós queremos enxergar nos outros. Muitas vezes nós vamos à igreja e a gente vê o ministro de louvor cantando, a gente vê o pastor pregando e a gente quer que algo milagroso aconteça. Mas nós estamos no culto, queridos, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Nós estamos ali para louvar todos juntos e não para assistir à adoração do ministro, não para assistir à adoração do pregador. Nós estamos ali para, juntamente com eles, entregar a nossa adoração. O ministro de louvor, o ministro da palavra, eles são um instrumento do Senhor. O ministro de louvor, ele é um instrumento do Senhor para te conduzir à adoração. Mas quem pode entregar essa adoração verdadeiramente, meu querido, é somente você. Se você não estiver conectado no trono da graça desde o momento que você saiu da sua casa, não adianta você chegar lá e querer que caia fogo do céu quando o ministro de louvor pegar no microfone, porque o fogo, querido, só cai sobre aquele que está com lenha disponível. Não tem como uma pessoa pegar o microfone e começar a cantar e o Espírito Santo te invadir se você não estiver com seu coração aberto. Porque o poder não está na voz daquela pessoa, o poder não provém daquela pessoa, o poder provém do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo só atua onde há espaço para ele. O Espírito Santo só atua onde há santidade, onde há fé. Da mesma forma, o pregador, ele está ali para entregar para a igreja algo que o Espírito Santo ministrou no coração dele. Mas se o seu coração não estiver aberto para a mensagem, ele pode suar a camisa ali, que não vai acontecer nenhum tipo de transformação na tua vida. Porque da mesma forma, quem faz a obra não é o preletor, não é o pregador. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, da mesma forma, o seu coração precisa estar aberto para que aquela palavra ali não esteja sendo assistida por você. Tipo assim, vamos ver se agora ele vai falar algo bom. Vamos ver se o Espírito Santo revelou para ele mesmo. Não, queridos. Nós estamos ali para captar a mensagem do Espírito Santo e deixar que ela penetre no nosso coração. Então é hora de nós despertarmos deste sono, querido. É hora de nós despertarmos
desse transe de pensar que nós estamos indo ali na igreja assistir algo, de pensar que nós estamos indo na igreja receber algo. Nós não vamos ao culto, queridos, para receber, nós vamos ao culto para entregar. O culto é o momento de nós entregarmos a nossa adoração. O culto é o momento de nós entregarmos a nossa oferta ao Senhor. O culto é o momento de nós derramarmos o nosso coração perante o altar do Senhor. Nós vamos ao culto oferecer o nosso sacrifício a Deus, o nosso sacrifício vivo, puro e santo, agradável ao Senhor. É hora de nós despertarmos do sono. E eu separei aqui 3 pilares para nós despertarmos do sono. E o primeiro pilar é o amor. Porque sem o amor, queridos, nós nada podemos fazer. Aqui em Romanos, no capítulo que nós lemos mesmo, capítulo 13, no versículo 8 está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. No versículo 10 está escrito: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que palavra forte, queridos. O amor resume tudo aquilo que Jesus veio para nos ensinar. Se nós tivermos o amor pela alma do nosso próximo, nós cumpriremos a lei. Porque se nós amarmos a alma do nosso próximo, nós não vamos adulterar, porque nós vamos amar, tanto a pessoa com que poderia ali talvez acontecer essa atração, quanto o seu cônjuge. Nós vamos ter o amor, nós vamos ter esse senso. Não matarás. Se nós amarmos, nós vamos matar. Não furtarás. Se nós amarmos, por acaso nós vamos furtar. Não darás falso testemunho. Se nós amarmos, por acaso a gente vai estar interessado em dar falso testemunho, em cobiçar. Jamais, queridos. É por isso que a palavra de Deus fala que o amor resume o mandamento. É por isso que a palavra fala que se nós falássemos a língua dos homens, a língua dos anjos, se a gente doasse tudo, sem amor nada valeria. Porque o amor resume todas as coisas. O amor nos leva a liberar o perdão. Então nós precisamos reavivar o amor. O amor se esfriou no nosso meio e a palavra já tinha nos avisado que nos últimos dias o amor esfriaria. Seria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Mas nós, como cristãos, não podemos deixar o amor esfriar no nosso coração, porque o amor é o fundamento de todo o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Se hoje falta o amor nas nossas vidas, se hoje o nosso coração está cheio de ódio, essa é a primeira coisa que nós devemos consertar, porque sem amor nós não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Sem amor, a nossa vida cristã ela é como uma palha, não vale de nada. O segundo pilar é a santidade. A palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, ser santo significa ser separado. Então, quando a palavra diz para nos santificarmos, ela diz para nós nos separarmos daquilo que diz respeito ao mundo. Se o mundo fala de uma forma, nós vamos nos separar, nós vamos falar de outra. Se o mundo pensa de uma forma, nós vamos nos separar, nós vamos pensar de outra. Porque a nossa fala, o nosso pensamento, a nossa ação, ela não pode condizer com aquilo que o mundo espera. A nossa fala, os nossos pensamentos e as nossas ações precisam estar pautadas na Bíblia. Não importa se o mundo fala que você pode ir para a igreja e continuar fazendo tudo do jeito que está fazendo, porque isso não é o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é sobre nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz todos os dias e seguir.
Então, em momento nenhum, a Bíblia fala que a gente pode seguir a Deus fazendo tudo aquilo que dá na nossa teia. Isso não existe. A palavra de Deus fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não vou deixar com que as coisas do mundo, me escravizem. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, nós precisamos nos santificar. E por último, o pilar da fé, porque sem a fé, ninguém pode agradar ao Senhor. Nós estamos falando de um Deus que está além da nossa imaginação. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Queridos, tem dia que eu penso que eu já sonho demais. Tem dias que eu penso que eu planejo grande demais. E a palavra agora vem nos confrontar, dizendo que aquilo que Deus tem para nós, o nosso olho ainda não viu, o nosso ouvido ainda não ouviu e o nosso coração ainda não foi capaz de cogitar. Então pensa, querido, como é grande isso. E nós só podemos acreditar na palavra através da fé. Pode ser uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a Bíblia fala que se nós tivermos, nós vamos falar do monte, salte daqui para cá, e ele vai. Então a fé, ela agrada ao coração do Senhor. Então que neste dia nós possamos despertar do sono, reavivando em nós o amor, a santidade e a fé. Porque o amor é a base de todo mandamento. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este período devocional, por essa palavra maravilhosa. Nós agradecemos, meu Pai, porque o Teu Espírito Santo nos adverte, Pai, quando nós estamos caminhando errado. E isso é sinal do Teu amor por nós, Pai, porque um Pai que ama, corrige. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos para que o Senhor reavive em nós a chama do amor. Nós pedimos que o Senhor, meu Pai, limpe as nossas vestes com o Teu sangue, Pai, e nos ajude a ser santos, porque sem santidade, Pai, a Tua palavra nos afirma que nós não conseguiremos Te ver, meu Senhor. E nós pedimos também para que o Senhor acrescente a nossa fé, porque sem ela nós não podemos Te agradar, Pai. É através da fé que nós viveremos o Teu extraordinário. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que neste dia nós sejamos despertados desse sono, Pai. Que neste dia nós possamos viver, meu Pai, na intensidade, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!